eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, especialista em marketing digital. Sou diretora aqui da Projetual Comunicação desde 2003 e estou aqui para apresentar para vocês o Projetox, o nosso projeto de conteúdos semanais em podcast, que tem vários convidados da área de empreendedorismo, vendas, marketing, claro, mercado digital e todo esse ecossistema que envolve a comunicação empresarial. Gente, hoje o convidado é o Fábio Kalil. Fábio, obrigada por ter vindo. Eu quero te referenciar, mas assim, você tem tantas qualificações que eu acho que eu vou dizer pro pessoal o seguinte: a gente se conheceu no NIVE, que era o Núcleo de Inteligência do Varejo aqui de Curitiba, né? Um projeto lá de 2020, auge da pandemia, para a gente ajudar o varejo que estava tão, né, sofrido naquele momento. De ajuda. E então, assim, eu queria que tu te apresentasse, né? Eu achei lindo o teu tema, quero apresentar para o pessoal, mas fala, assim, um pouquinho da tua vivência para eles te conhecerem. Tá bom, tá ótimo. Bom, primeiro, Milena, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do Projetox, é um projeto bem bacana, bem feliz de estar aqui, de ter recebido esse seu convite. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de neurociência aplicada a vendas, né? Mas antes da gente chegar lá, vou me apresentar, então, contar um pouquinho do meu histórico aí, brevemente. Então, tenho mais ou menos 20 anos de mercado, né? Sou, na parte acadêmica, formado em Administração Internacional de Negócios, aqui na Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Depois eu fiz uma pós-graduação em Marketing, e fiz um MBA em neurogestão, que é um tema que eu tenho, assim, uma paixão muito grande. Exatamente. Sempre quis entender um pouco de psicologia, do funcionamento do cérebro, e esse tema, esse MBA me acendeu, assim, uma luzinha de falar, cara, eu vou mergulhar um pouco mais nisso. Vou estudar sobre isso. Exato. Né? E a aplicabilidade desse tema, ele permeia várias áreas do negócio, né, de conhecimento. Então, isso é um pouco da parte acadêmica, da parte profissional. Sempre atuei nas áreas de marketing, de inteligência de mercado, trade marketing, mais voltado ao ponto de venda. Então, passei por Nissan Automóveis, Kraft Foods, que depois virou a Mondelez International. Sim. Morei um tempo em São Paulo, capital, pela empresa. Fui executivo lá na área de marketing, cuidando de marcas como Clube Social, lançamento da marca Belvita no Brasil. Foi uma super escola, assim. Com certeza. Foi muito bacana ter passado por lá. Depois eu saí, tive uma passagem, voltei de São Paulo, vim para o Grupo Boticário, trabalhei no Boticário, e depois em algumas empresas familiares aqui de Curitiba. Quando em 2018, ali, Milena, mais ou menos, eu acabei saindo do mundo corporativo para investir um pouco na minha carreira solo. Empreendeu. Fui empreender e fui trabalhar como consultor para as áreas de marketing e vendas. Fundei uma empresa com um colega meu, amigo de longa data, que trabalhou comigo. Um super profissional também de neurovendas, né? Eu quero chamar ele aqui, tá? Já vou dar spoiler. Eu não vou falar o nome dele, mas ele é show. Cara muito bom, tá dentro do Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Sim. Você conhece bastante do tema também. E aí a gente fundou Atingir Mais, uma empresa voltada para essa consultoria de marketing e vendas. E eu fiquei 4 anos como consultor. Aí atuei em várias empresas, várias oportunidades. Foi uma escola, né? Também. Você conhece um pouco de cada negócio, você navega em empresas diferentes, B2B, B2C, empresas familiares, empresas maiores, menores. Foi muito legal esse período. Eu acho que isso enriquece muito para quem vem só de grandes empresas, né, Fábio? Sim. Porque a gente tende a ficar numa certa bolha, assim, quando você só vê não é nem a cultura, quando você só vê a realidade da multinacional e você cai numa empresa raiz brasileira, é outra, né, outra aplicabilidade de um monte de coisa, outra realidade, outra capacidade de investimento. Aí você começa a ser mais criativo, né? Imagino que na Atingir Mais você tenha desenvolvido muito essa capacidade, assim. E foi um choque, assim, que você está falando, né? Porque você vem numa escola de multinacional americana, que é tudo um mundo perfeito, assim, em termos de gestão, né? Falando de neuromarketing, os grandes escritores estão nos Estados Unidos e tudo mais.
E aí você cai em empresas familiares e fala, meu Deus, como é que essa empresa sobreviveu até agora? Só que a realidade é assim, né? 99% das empresas brasileiras são de pequeno ou médio porte. Exato. Essa é a realidade do Brasil. 1% é multinacional, empresa gigantesca. Exato. Né? Então, tive o privilégio de trabalhar nessa exceção, né? E aí, depois disso, depois de 4 anos atuando na consultoria, surgiu um convite para voltar para o mundo corporativo como executivo da área de marketing e inteligência de mercado, um projeto muito legal, que é um projeto que é uma joint venture da Randon Corp, agora tem um nome novo, é a Randon, que faz aquelas carretas que provavelmente super as pessoas já viram na estrada aí, e a Gerdau, né? Gerdau gigantesca aí de aço e uma empresa muito grande, depois eu vou comentar um pouquinho mais, para liderar a área de marketing lá. Então, a gente está nessa iniciativa nova. Mas como que é essa joint venture, assim? Onde que converge o negócio das duas empresas, das duas marcas? Não, o que acontece, Milena? Foi um estudo que já vem de longa data, né? Então, você pega ali, vamos falar um pouquinho das empresas, né? A Randon tem mais de 70 anos de mercado, né? E a Gerdau mais de 120 anos de mercado. Então, a gente está falando de 190 anos de experiência ali. E a Randon tem toda a parte de implementos rodoviários, né? Então, ela vende, né? Tanque, basculante, graneleiro, enfim, vários tipos de produtos. E a Gerdau, por outro lado, ela tem várias operações dentro do Brasil. Né? Então, ela atua na floresta, ela atua em usinas de cana. E aí eles pensaram, bom, o mercado de locação no Brasil hoje, de máquinas e equipamentos pesados, que é o que a Adiante faz, que é a empresa esse é o nome da empresa, Adiante. É um mercado ainda muito pouco explorado. Você tem hoje uma penetração ali de 1,4% da frota de caminhões no Brasil hoje é terceirizada. Nossa! Então, você tem 3 milhões e 800 mil caminhões rodando, 35 mil são locados. Então, foi um estudo que foi feito das duas empresas, cada uma entrou com 50%, né? Então, foi um aporte inicial de 250 milhões para começar o negócio. E, assim, é um mercado que tem muito potencial. Com então, certeza. as empresas viram essa sinergia. As famílias já se conheciam também, tanto de Gerdau quanto Randon. E, enfim, é um desafio... E a logística do Brasil é baseada aí, né? 62% da logística do Brasil está no rodoviário. Né? E, assim, tem muita oportunidade ainda para desenvolver, porque a gente tem pouquíssimas estradas pavimentadas no Brasil. Você tem a idade média da frota envelhecendo demais de caminhões. Então, a locação vem para ajudar demais. Para suprir isso aí, claro. Investimento muito alto na compra, né? De equipamento novo. Exatamente. E agora, dificuldade de acesso a crédito, todo o cenário econômico que está vivendo. Pós-pandemia. Total. Então, a gente brinca lá na empresa, né, que a locação ela vai bem quando o mercado está bem, e quando o mercado está mal, ela vai melhor ainda. Então, verdade. A gente está num desafio confiante. bem legal. Confiante. Que legal. E com o aporte, a gente fala das mães, né? A Gerdau e a Randon, esse nome forte que vem por trás, abre muitas portas para adiante. Sem dúvida. É um desafio bacana, então estou de volta ao mundo corporativo. Boa sorte para você. Obrigado. Sorte eles tiveram já de achar uma pessoa tão legal, né? Tão capacitada para o marketing, para a inteligência de mercado. Bom, Fábio, assim, eu acompanho o teu trabalho, então, há 3 anos, né? E pelo LinkedIn, eu digo, né? Teu trabalho, tua carreira. E eu te ligo muito a esse tema de neurociência, por isso que eu te chamei para isso, sabe? Porque eu sou uma estudante de neuromarketing, né? E que é a neurociência aplicada ao marketing. Perfeito. E aí você vai mais para o lado da neurociência aplicada à venda, né? Então, assim, acho que um dos grandes nomes para mim é o Pedro de Camargo. Sem dúvida, né? ele é referência. É referência, primeiro autor brasileiro sobre o tema. Ele sempre fala
Quando eu fiz o curso com ele, acho que já faz uns 3 anos, e ele falava que há 12, então deve fazer 15, que ele foi para Portugal lançar o primeiro livro dele, porque aqui no Brasil ninguém quis lançar. Só que ele usa um termo, bom, ele é fora da curva, né? Total, assim, na sim. comunicação dele, assim, Sim, muito espontâneo. Muito bom. E ele fala neurobobagens, ele usa o termo assim, tem um monte de neurobobagens. Então, para a gente começar, né, e mostrar que a gente não veio falar de neurobobagens, eu queria que você explicasse para quem não está familiarizado o que é a neurociência, de fato, né, já para desmistificar, e como daí, claro, que se aplica a vendas. Então, de uma forma que você ache didática e nos explica um pouquinho. Tá bom. Não, legal, Milena. Exatamente, o Pedro Camargo é referência nesse tema, né? E pegando o gancho do que você falou, né? De dificuldade de lançar o livro no Brasil e ter que lançar lá fora. Porque, de fato, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando que ela começou a ser estudada, de fato, ali por volta da década de 70. Tem várias referências, algumas falam na década de 60, até 50, mas eu traço ali pelo que eu estudei a década de 70, né? Então, se a gente pegar, Milena, nós estamos falando de 50 e poucos anos. Sim. Isso, ao longo da história, é um tempo muito pouco. Claro. Isso falando de neurociência, que é toda a parte de estudar o funcionamento do sistema nervoso central, cérebro, né, toda a questão de entendimento de como funciona o nosso cérebro. E isso, até chegar ao mundo dos negócios, levou muito tempo. Claro. Então, começou a se falar de neurociência aplicada aos negócios ali por volta do ano 2000, mais ou menos. Então, bem recente. O tema é muito recente. Claro. Então, por isso que existe, que você comentou, Milena, a questão de neurobobagens, né? Porque, de fato, assim, não é você pegar o livro lá, Neurociência para Leigos, ler e tentar juntar com marketing, com vendas. De uma forma simplista, né? Não vai funcionar, né? Então, realmente, esse estudo, ele vem acontecendo aí nos últimos 50 anos, está se desenvolvendo demais, fala-se muito da década do cérebro, todo mundo estudando cérebro. E falando de cérebro já, acho que é legal, assim, para conceituar um pouco de neurociência, encaixando com essa questão do cérebro, um pouco de uma forma didática. O cérebro pesa 1,5 kg mais ou menos, 2-3% do peso da pessoa, só que ele consome 20% da nossa energia corporal, né? Então, a gente fala que ele é preguiçoso, de uma forma didática. Ele trabalha no modo de eficiência energética. Porque como ele consome 20% da energia, ele tem que escolher as batalhas que ele vai comprar. Que ele vai comprar. Ele vai brigar. Exatamente. Então, aí vem o primeiro ponto, que a gente pode até pegar um gancho e falar já de vendas. Por essa questão de ele trabalhar no modelo de eficiência energética, é muito importante para quem trabalha com vendas tentar simplificar o que chega ao cliente. Uma proposta comercial que seja tirar a dor do cliente. E aí, falando de dor, o cérebro, ele percebe a dor 2,5 vezes mais do que o prazer. Então, o cérebro está sempre em busca de prazer e tentando evitar a dor. Certo. Né? Então, fala-se muito de aversão à perda. Sim, né? sim. Então, é aquilo, você ganhou R$100. Legal, perdi R$100. O impacto, a dor é maior. Dói mais. Entendi. Dói mais. E aí, pensando no universo de... Por mais que você fique feliz de achar 50 no chão, fica feliz, mas se você perder 50 no banco do metrô, aí você vai ficar chorando aquilo 2 dias. Acaba com o teu dia. Exatamente. Justamente por isso o cérebro tem essa questão de aversão à perda, né? E aí algumas outras questões sobre o cérebro, né? Ele aprende muito pelo impacto emocional e repetição. Então, a gente também pode começar a fazer ganchos entendendo... O grande lance aqui é a gente entender o funcionamento básico do cérebro e como que eu posso aplicar isso a vendas. Isso, né? Acho que é entender primeiro e depois querer aplicar, né? Exatamente. Acho que a neurobobagem é você sair aplicando antes de entender profundamente, não seria? Perfeito. E como que você podia dizer assim, em linhas gerais que ele funciona? Então, você já falou
dessa questão do medo, né? Ou da dor, na verdade. Sim. Que mais até você ia... Sim. Falando um pouquinho mais sobre ele, assim, só como curiosidade, né? Não, isso é super bacana. 86 bilhões de neurônios dentro do cérebro, mais ou menos. Uns falam de 100, outros falam de 86, mas 86 bilhões de neurônios. Poxa, 10, 11 vezes a população da Terra, quase está dentro da nossa cabeça em termos de neurônios, né? O cérebro toma 35 mil decisões por dia. Nossa! E aí entra um negócio que a gente chama de Sistema 1 e Sistema 2, que você deve conhecer o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Não li, mas conheço. Você recomenda, Fábio? Demais. A primeira recomendação aí é rápido e devagar ou devagar e rápido? É rápido e devagar. Eu acho que é rápido e devagar. Estava fugindo aqui. Mas que ele fala muito sobre isso, né? Pelo cérebro ter um pouco dessa questão de ser mais preguiçoso, ele opera muito no que ele chama de sistema 2, que é um sistema automático. É o nosso piloto automático. É o modo automático. É o nosso piloto automático. 2 mais 2, Milena? 4. 3.500... Mas não passa. Não, daí não dava. A gente parava por aqui o podcast. 3.560 vezes 372. Para, né? Parou. Faz vezes aí não tem sistema 2. Não tem sistema 2. Aí entra o sistema 1, que é o nosso sistema que vai pensar, vai parar, vai raciocinar. Mas aí vem um outro ponto que a gente pode pensar quando fala de vendas, né? Você tem que tentar, como o cérebro busca evitar a dor, que ele é preguiçoso, que ele tem essa questão do sistema 2, é sempre tentar simplificar demais as coisas em termos de vendas. Não pode ser difícil fazer negócio com você. Aquela proposta comercial que você lê, não entende nada, o preço, você não entende se é um setup, se é uma mensalidade, se é, né? Exato. E assim, muitos vendedores também tentando vender a linguagem. O cérebro ele quer entender benefícios. Ele quer entender benefícios. Quais são os benefícios que eu vou ter? Aí vem toda a parte técnica e argumentação e eu começo a falar da minha empresa e eu não estou entendendo o que a outra parte quer. Aí ou dá às errado. vezes, sabe uma estratégia que eu já vi? É complicar na proposta para a pessoa ter que te ligar para você poder argumentar melhor. Cara, não, hoje em dia isso não funciona mais, né, Milena? Hoje o mundo está navegando muito ali pelo WhatsApp, as propostas estão rodando via WhatsApp. E tem que ser fácil, gerou dúvida, fecha com o concorrente, não tem o tempo. Total. Quer fazer 3 calls de qualificação, querido? É assim, uma eu entendo, tenho que te brifar, você tem que entender o que eu preciso, mas depois isso. Né? E falando do tema de vendas, pegando um gancho aqui, 80% dos negócios, eles são fechados depois do 8º follow-up do vendedor. A grande maioria dos vendedores para no primeiro, no segundo, no terceiro, e 80% está lá quando você realmente insiste. Não pode ser um cara chato. Não, é diferente. Né? É esperar o momento da compra, né? Exato. Porque muitas vezes a gente levanta a mão, como se fala no marketing, antes de estar pronto para comprar. Que né, você querer ainda estar na fase de descoberta, na fase de consideração. Sim, exatamente. E acho que para fechar, assim, essa questão do entendimento do cérebro, vale reforçar de novo a questão de emoção, repetição, benefícios, minimizar a dor, para tornar as coisas simples. Porque existe um negócio aí que a gente chama, Milena, que daí tem uma linguagem técnica, eu vou trazer um pouco mais para a didática, que são as heurísticas e vieses cognitivos. O que é isso, né? Explique. Vamos lá. Como o nosso cérebro pega atalhos para tomar a decisão, então o que acontece? Muitas vezes a gente toma a decisão errada. A outra parte toma a decisão errada, ou você, como vendedor, toma a decisão errada de aceitar uma contraproposta muito rápido, e aí vem o viés cognitivo, que poxa, eu fui num atalho mental, eu tomei uma decisão rápida, mas eu errei. O viés cognitivo é isso, eu errei. Eu fui ali no sistema automático do cérebro e acabei cometendo um erro. Então, a gente tem que tentar... E às vezes você não se dá conta, né? Não se dá. E isso é muito curioso, porque
por exemplo, a gente toma uma outra questão do cérebro. Ele toma a decisão por você 2,5 segundos a 5 segundos antes de você decidir racionalmente. Isso eu acho fantástico. Então a gente tem até o livro do Dan Ariely, que é Previsivelmente Irracional. Gente, vai anotando, por favor, dicas maravilhosas. Esse livro também é fantástico. Previsivelmente irracional. Porque o que o Dan Ariely prega ali? Ele fala que 85% a 90%, não é que ele prega, ele estudou isso, né? Sim, 85% a 95% das nossas decisões são irracionais. Então a gente fala, não, mas o Homo sapiens é totalmente irracional. Isso o Adam Smith falava lá em 1776, no livro Riqueza das Nações. Ele falava dessa questão lógica, racionalidade. E daí veio o Antônio Damasio, depois, que é um português também, neurocientista, que falou, não, cara, não é nada disso. Nós somos seres extremamente emocionais. Então, pouquíssimas vezes a gente toma uma decisão racional. Existe muito da questão da compra por impulso, né? Que aí entra a questão dos hormônios, né? Dopamina, serotonina, endorfina, vários neurohormônios que estão rodando ali, cada um tem um papel dentro dessa... volta para a questão de dor e prazer, né? Total. Gente, deixa eu só, me permitam fazer uma correção aqui, né? Às vezes a gente comete erros. Então, eu inverti sistema 1 com sistema 2, tá? O sistema 1, que é o sistema de tomada de decisão automático, tá, Milena? O piloto automático é o 1. E o 2 é o racional. Acabei invertendo aqui, mas isso é de menos. A gente super entendeu. Porque eu gosto do exemplo por isso, sabe? Porque tem as nomenclaturas que, eventualmente, a gente erra. Ano, por exemplo, eu sou péssima para gravar percentuais. Eu tô ouvindo você aqui, tô te invejando. Porque você vale 90%, 60%. Gente, eu não consigo. E ano. O Adam Smith, vou eu saber que é 1876. É 1800 alguma coisa ali no século XIX, fica melhor. Século, para mim, é ótimo, que aí eu tenho uma margem de erro de 100 anos. Uma margem de 100 anos, fica mais fácil. Maravilhoso. E aí, então, esse teu ficou super claro, porque os exemplos nos ajudaram a entender. Né? Então, fica tranquilaço. Perfeito. E aí tem um livro chamado Nação Dopamina, você estava falando de neurohormônios, né? Isso. Que fala muito hoje dessa busca. O cérebro, ele busca o prazer imediato. É imediato. Então, assim, ele não gosta de esperar. E as pessoas hoje são extremamente consumistas por causa disso. Né? O impulso, a compra por impulso vem daí. Impulso vem daí, a questão isso encaixa com o previsivelmente irracional, né? A gente tomar decisões. E aí o que acontece? Cognitivo. Exato. E o que acontece, Milena? Aí a gente pega a nossa parte racional, então sistema 2, e fica justificando depois. Não, eu comprei esse sapato porque eu realmente precisava. Essa cor eu não tinha. Já tinha sim, você não precisava comprar. Só que o teu cérebro já tomou a decisão de compra antes de você pensar em comprar, já foi. Parcelei. Tá parcelado, tá tudo certo. Então, algumas coisas curiosas aí sobre o tema que você fala. Uma coisa que a gente vê, Fábio, é que a gente fala que o brasileiro, ele calcula a parcela. Né? Então, ele vê se a parcela cabe no bolso e não o preço total. Então, você vê lá a parcelinha de brinquedo. Cara, ovo de Páscoa, né? Não sei em quantas vezes as pessoas compram. Então, chegou a hora do Dia das Crianças, você está pagando ovo de Páscoa ainda. É um troço muito irracional até, né? Total. Aí, talvez a gente pudesse até falar de falta de... educação financeira, que é outra questão, que as pessoas acham que o profissional de marketing ou o profissional de vendas não gosta disso, muito pelo contrário, né? A gente adoraria que isso fosse mais falado no país. Mas sabe o que eu acho que você poderia nos explicar melhor? Você falou da heurística. Claro. E aí a gente, como o tema é muito legal, a gente foi para os hormônios e tal, e eu quero saber o que é a heurística, né? Tá. A heurística, ela acaba sendo um nome mais enfeitado, gourmetizado, o nome da neurociência. A neurociência tem muitos termos complexos que a gente tenta trazer aqui para o nosso dia a dia. A heurística é um atalho que o teu cérebro toma. Então, é o teu sistema 1 falando assim, bom, como ele tem que tomar 35 mil decisões por dia, você toma uma decisão rápida. Às vezes você olha uma proposta lá comercial, chega alguma proposta, você é fornecedora, mas você também tem fornecedor, certo, Milena? Como empresária aqui na tua agência. Então, você chega, recebe uma proposta comercial, você está com pressa e tal, você... Não, ok, vamos embora.
Aí foi teu atalho mental. Um desconto. O cliente está pedindo, você tem que tirar aquilo da frente e falar, dá o desconto. Dá o desconto. Aí depois passa um tempo, como teu cérebro tomou aquela decisão de uma forma instintiva, irracional, depois vem o viés cognitivo que você fala, ai, que besteira que eu fiz. Né? Então é de uma forma bem simples. As coisas são ligadas, é isso, né? Exatamente. Uma coisa acaba se encaixando a outra ali. E nesse ponto, na questão de vendas, é muito legal você tentar dar algumas opções para o teu cliente sempre, sabe? Você ajuda, a não ser que, claro, você esteja um pouco, vamos lá, mal intencionado, quer que ele vá direto naquela proposta, porque vai ser um ganha-perde. Tá. Aí você vai jogar teu número lá e tudo bem. Tá. Mas o cérebro gosta também de avaliar opções. Ele é muito ruim de avaliar um preço sozinho, por exemplo. Chegou a proposta aqui de R$15 mil que a Milena me mandou para fazer um trabalho com a agência dela, a Projetual. R$15 mil, é pouco, é muito. Eu preciso ter um comparativo. Tu não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Então, assim, esse é um negócio também que é bacana, que dentro de vendas, a neurociência mostra que o cérebro é muito ruim em avaliar um fator isolado. E aí existem algumas coisas como ancoragem de preço, tudo mais. Eu achei que era isso que tu ia falar. Mas pode ser. Podemos falar, podemos explorar um pouco mais isso. Por uma referência, é isso? Exato. O que acontece, Milena? Vou dar um exemplo, tá? Um estudo que foi feito, isso chama-se efeito isca ou efeito decoy. Tá. Que você tem lá, foi feito um estudo uma vez, colocaram pipocas para vender no cinema, lá nos Estados Unidos, então preço em dólar. A grande, $7, a pequena, $3. Beleza. Aí foram medir as vendas. 87% das pessoas compraram a pequena. Claro. Beleza? Legal. Aí fizeram o que eles chamam do efeito decoy. Colocaram mais uma versão ali no meio, que é chamada de média, a R$6,50. Então, pensa comigo, você tem a pequena a $3, a média a R$6,50, a grande a 7. Conclusão, ninguém comprou a média, despencou a compra da de 3, caiu para 10%, 11%, e 90% foi na grande. Entendi. Então, veja que só o fato de você colocar essa isca do 6,50 movimentou automaticamente o sistema 1 da pessoa a falar assim, não, mas está valendo muito mais a pena eu comprar a grande. Chegou o benefício. Chegou o benefício na hora. É como se a grande tivesse em promoção. Exatamente. Porque se a média é 6,50, então a grande está barata. Exatamente, a grande ficou barata, né? Então, você só colocou ele ali como uma isca, porque ninguém comprou. Era só para direcionar o preço para o maior. Starbucks usa muito isso. Você vai lá na Starbucks, então você tem o preço do pequeno 13, o médio 14 e o grande 15. Você compra aquele balde de café que você nem toma. Nem toma, mas tá 15. Exatamente. Então, uma estratégia de vendas nessa parte de ancoragem de preço, que funciona bem. Às vezes eu vejo colocar o médio como aquele que a empresa quer, sabe? Então, na verdade, o que eu quero vender custa 10, né? Aí eu coloco o pequeno, só para usar o exemplo, a 6. Isso. E o grande eu boto daí a 20. Vai lá em cima. Daí exato. É porque eu quero, na verdade, vender o de 10. E você já coloca o que muitas empresas fazem, essas empresas de SaaS, né? O Software as a Service. Você coloca lá os pacotes que tem e você já dá um destaque nesse, falando, olha, esse é o que a maioria compra. É verdade, o mais contratado. Mais contratado. Total. Isso é ancoragem de preço, isso é você fazer o drive da decisão e ir para onde você quer. Entendi. Então, como vendas, e não é nenhuma sacanagem você fazer isso, é uma estratégia. Certo. Uma estratégia pensando nessa questão do cérebro. Certo. Então, realmente, isso é muito utilizado. E tu deu um exemplo muito legal do SaaS, que para quem não está familiarizado é o Software as a Service, né? Que são esses softwares que a gente paga por mês. Ninguém mais compra sistema para deixar no hardware lá, no hard disk da empresa. Enfim, todo mundo usa SaaS, só às vezes não sabe o que é o termo. Porque enquanto você estava dando os exemplos, eu estava pensando, será que isso se aplica só ao varejo, né? Ou é mais usado no varejo? E aí você veio com um serviço, né? Como exemplo. Sim. Então, na verdade, dá para adaptar. Para tudo, Milena. Vou te dizer assim, ó, por exemplo, lá na Adiante, a gente trabalha com propostas comerciais que envolvem milhões de reais. Sim. E
você pode trabalhar também com uma ancoragem de preço numa proposta comercial que tem milhões de reais envolvidos, Entendi. no varejo, no serviço. Então, assim, isso que é o legal, né, da neurociência. A partir do momento que você conhece um pouco como funciona o comportamento das pessoas, o funcionamento do cérebro, você começa a encaixar essas coisas e falar, cara, isso pode se encaixar aqui, pode se encaixar ali no meu negócio, claro. numa proposta comercial. Né? Então... Só que, por outro lado, né, Fábio, quando a gente fala de ancoragem, a gente está falando de pôr pelo menos mais uma opção. Sim. Mas aí tem o paradoxo da escolha. Perfeito. Né? Então, explica o que é. Tá. Porque tudo tem uma medida também. Sim. Se você pôr opção demais, né? Então, fala pra gente disso, assim. Ótima pergunta, Milena. É um tema bem bacana para a gente explorar aqui. Existe dentro da neurociência esse estudo do que é o paradoxo da escolha, né? Então, pensa o seguinte, você chega numa pizzaria, né? Hoje é sexta-feira, tal, vou numa pizzaria à noite, bacana. Você chega lá, tem um cardápio com 60 sabores. Pô, fica difícil pra caramba de você escolher. A não ser que você vá sempre naquele que você gosta, né? Eu sempre como... Mas é isso que acontece. Você acaba fazendo isso. 60 sabores, vende 10. E aí a complexidade... Aí pensando, saindo até de vendas e pensando na complexidade da gestão do negócio. Imagina você ter ingrediente para fazer 60 pizzas. Aí o cara quebra depois e não sabe nem por que quebrou. Não sabe nem por que quebrou. Aí você chega numa outra pizzaria que tem 8 pizzas, 8 sabores e tal. Cara, eu quero isso aqui. Hoje eu vou experimentar essa. É o honesto, o trabalho honesto. Então, o paradoxo da escolha ele vem muito nisso, Milena. O cérebro ele gosta de ter opções. Nós, quando colocarmos uma proposta para o nosso cliente, ou uma vitrine de varejo, tem opções, coloque lá o mais barato, o com preço médio, o mais caro. Mas a questão o cérebro gosta de ter opções. Mas se você colocar muitas opções para ele, o que vai acontecer? Vai acessar o sistema 2, que é o sistema que tem que parar, que tem que pensar. O teu cérebro tem que gastar energia. Ele não gosta disso. Ele não gosta disso. Aí ele vai ficar na dúvida. E muitas vezes ele vai falar, quer saber? Vamos em outro lugar. Vamos em outro lugar. Desiste. Fábio, no varejo, eu já ouvi de cliente o seguinte, a gente está em Curitiba, né? Para quem não sabe. A gente estava falando algo sobre a coleção, enfim, era loja feminina, e daí sempre será coisa no inverno de preto e marrom. Acho que não me lembro se era de bolsa ou de sapato, de uma das duas coisas, ou de bota, né? Eu não sei se era bolsa ou bota. Que a gente fala, ai, que horror, o inverno fica tudo tão escuro, a mulherada só, né? Casaco preto, casaco marrom, bota preta, bota marrom, bolsa e tal. E daí a lojista falou para mim, Milena, a gente até compra uma ou duas para pôr na vitrine, bolsa ou bota, colorida, mas não adianta. As mulheres entram atraídas pela bolsa verde e compram a preta. Eu acho que daí, eu não sei se é a segurança, se é a opção. A gente não gosta de errar e tem a questão da aversão à perda que a gente estava falando. Se arrepender, talvez. Mas a preta eu teria usado mais. Exato. Vem aquele negócio, mas será que eu vou usar tanto? Aí tem um pouco, claro, nem tudo é por impulso. Então, você acaba pensando, será que eu vou usar mesmo essa? Aí você acaba indo para que você já sabe que você vai usar, que é o padrão e tal, porque a gente tem medo de arriscar, tem medo de perder dinheiro. Eu não quero comprar um negócio que vai ficar parado no meu armário lá. Ainda mais, vamos falar da situação econômica do país. Poxa, um monte de gente desempregada. Você pega hoje 95% da população, 90% da população brasileira recebe até R$ 3.500 por mês em salários. A pessoa não pode errar. A pessoa não pode errar. Além de toda essa questão. Mas olha, ela é atraída pela questão emocional. Exato. Porque a cliente me disse, eu estou traduzindo os exemplos com o que tu está me contando. Sim, perfeito. Então, pelo que você me contou, a cliente da lojista entra na loja pelo impulso, pela atração emocional pela bolsa verde, que ela achou o alvo arrasar. Mas durante o tempo de provar, de olhar as opções, ela Sistema 2 entra em ação. E aí ela acaba levando a preta. Perfeito. Então, vou te provocar de novo. Vamos lá. Fui para o universo feminino, né? Que não deve ser o teu, quer dizer, deve comprar para tua esposa. Não sei comprar. Eu peço sempre ajuda para amiga. Fala, me dá uma ajuda. A preta, que é ou a preta para não errar. Né?
Ou então você compra verde para arrasar. Verde e daí pra chega arrasar, lá, ela fala, não "Você usa." só comprou a preta. Aí você vê o dinheiro parado lá na estante e depois fala, por que comprei isso Ela aqui? troca. Ou ela não troca Ela de troca. dó de Já te aconteceu, frustrar, já né? aconteceu. É verdade. Mas então, já que eu falei de um exemplo feminino tal, existe diferença de comportamento de compra entre homens e mulheres? Opa, excelente pergunta. Existe, né? E por que existe? Aí a gente volta um pouco 10 mil anos atrás, lá no Homem das Cavernas e tal. Como é que funcionava, né? O homem era o caçador. O papel dele era sair e prover o alimento para a família, né? Então ele saía para caçar. Objetivo: caçar, matar o animal, trazer para a família se alimentar. Perfeito. Qual que era o papel da mulher? Ser como é que chama? Me fugiu o termo agora. Coletora. Perfeito. Obrigado, Milena. Imagina. É isso aí. É bom falar. Ela é super expert em neurociência também. Na verdade, poderia ser ao contrário aqui. Ela está escondendo o jogo. Mas ela era coletora. Ela era a coletora. Então, ela saía para olhar os frutos, o que estava legal, o que não estava. Então, até por isso, assim, a mulher tem uma percepção diferente da questão de cores do que o homem, porque vem lá de trás isso. Então, como a gente... E Milena, o cérebro de 10 mil anos atrás é exatamente o cérebro de agora. Ele não mudou. É isso que eu acho incrível na neurociência, que não é assim que se estuda agora, né? Se estuda um órgão ao longo do tempo e a evolução, como isso impacta, né? Enfim. Então, a neurociência nos diz que as mulheres, de uma certa forma, ainda se comportam diferente. Sim, as mulheres, quando elas vão ao ponto de venda, por exemplo, nós estamos falando de varejo, elas têm muito mais paciência para olhar, para escolher. O homem não. O homem, ele entra com um objetivo. Eu vim comprar... Fui ao shopping comprar um sapatênis. Cara, fui comprar um sapatênis. Compro um sapatênis, vai embora. O homem é extremamente objetivo, né? E a mulher não. A mulher, ela já é muito mais de procurar opções, de olhar e no detalhe. Por quê? Porque justamente isso vem lá dos nossos antepassados. Vem dessa questão do caçador. Exato. Então, é algo que fica... gravado aqui no nosso HD, que vem instalado já na nossa máquina, né, esse software. Então, tem muito essa questão. Você diria que o homem é mais racional? Eu não sei se ele é mais racional, sabe? Talvez seja sensível a outros fatores. A questão do previsivelmente irracional lá que a gente estava falando, o 85% a 95% das decisões serem racionais, se aplica tanto ao homem quanto à mulher, né? Eu mesmo tomo decisões, tenho certeza que os homens que estão assistindo aí, a gente toma a decisão no impulso. Fala, fui comprar um sapatênis, saiu com 2, já comprou uma camisa e tal. A gente faz isso também. Se tiver fator emocional envolvido, ferrou-se, porque o homem que ou quer conquistar ou que está com a autoestima baixa, ele vai às compras. Exatamente, que é a emoção que é extremamente importante. Tem um cliente que se divorciou e assim aí comprou um carro vermelho com teto solar, a primeira coisa. Que ele me contou isso assim, uns 4, 5 anos seguramente. Ele falou que tinha ido na reserva do shopping, tinha gasto. Ele me falou um valor que ele tinha gasto, eu falei, você tá louco? Um valor obsceno. É um valor obsceno, mas o cara tava cheio lá de hormônio. Exato. E também abriu o cartão, né? Tem muito da questão, Milena, assim, por que a gente compra, por né? Por que a gente compra? 55% é a nossa biologia. São os genes que vieram instalados com a gente, é a nossa genética. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque o meu cérebro é diferente do teu, que é diferente. Claro, né, a gente fala que o cérebro é o mesmo 10 mil anos para cá, mas eu digo em termos de cultura, de aprendizados, cada um, né? E aí vem o fator cultural em segundo lugar, com 30% mais ou menos, o que eu aprendi ao longo da vida e tal, mas a gente compra muito pela questão biológica. A questão biológica é 55% de uma decisão de compra. Então, tem um outro livro até para o pessoal ler, se quiser, que é Darwin Vai às Compras. Olha só, eu já ouvi falar, mas não li. Bacana o livro, vou Milena? Vou te emprestar. A gente tem aqui na agência e tem Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. Sim, é do Pedro Camargo, certo? Pedro Camargo, que ele até fala... Aí ele vai lá,
trás, né? Fala Sim. desde como que a mulher escolhia o homem pelas feições, então o que te passa, né? Sim. As feições do homem e tal, é muito legal. E daí fala toda que a mulher tem, né, ao longo do mês, muitas oscilações de hormônio. Sim, sim. E aí o que você, se você, claro, você não vai saber em que período que a mulher tá, mas Sim. assim, ela vai estar mais propensa a determinadas ações em determinados períodos que condigam com a regulagem Exato. hormonal dela. É muito bacana, aí. assim, sabe? Legal. Porque é ciência, né? Sim, total. Daí é comprovado, assim. E pegando um gancho, Milena, que você trouxe uma outra indicação de livro é Venda à Mente, Não ao Cliente. É um de capa azul. Do Jürgen Klaritsch. Ai, é lindo esse livro. Esse livro é muito bom. Então, ele fala justamente isso. Acabou aquele negócio do vendedor transacional. Aquele vendedor que só tira pedido. Não. Hoje, os estudos... E aí surge toda a parte de experiência do cliente, né? Por que se fala hoje tanto de experiência do cliente? Eu ia te perguntar, porque é Customer Experience, que eu gosto mais do que você usa também em português, senão afasta demais do empresário, do empreendedor. CX, UX, Customer Success, Customer Centricity. Meu Deus. Por que isso está tão em alta? Tá tão em alta por quê, Milena? A gente volta lá na parte do começo do nosso podcast. A questão do cérebro ter muita aversão à dor e buscar o prazer, né? Então, se a gente olhar a evolução do relacionamento com o cliente foi muito judiado ao longo do tempo. Sim. Né? O cliente foi muito deixado de lado. E isso gera dor, isso gera fricção, isso gera um afastamento da tua marca. Então, as empresas passaram a se preocupar, algumas só na teoria, né? Fala, não, aqui o cliente está no centro da tomada de decisão, e muitas não fazem isso. E outras, sim, estão atuando dessa forma. Por que o Customer Experience? Né? Porque gerar uma experiência positiva no teu cliente, e você sabe disso muito bem, Milena, é muito mais barato você continuar a fidelizar o teu cliente do que você ir buscar novos. Toda vez, né? Aqui na tua agência, você tem lá já a tua carteira de clientes. É mais fácil você crescer dentro dessa carteira de clientes do que você investir uma nota preta para você trazer novos. Não, e no serviço, especialmente, o cliente se torna lucrativo ao longo do tempo. Exatamente. Porque no início é tanto... esforço ou tanto trabalho para entendimento, composição do cenário, se afinar as coisas, aprovar uma estratégia, tudo, que ele realmente, depois que a coisa engrena, que ele te dá lucro, né? Exatamente. E aí, justamente por essa questão do cérebro querer evitar a dor, que as empresas começaram a falar... E hoje a gente escuta muito o quê? Tem que tirar a dor do cliente. Quais são as dores do cliente? Entenda quais são as dores do cliente. Sim. Então, dores do cliente. Dores é o que a gente falou que o cérebro quer evitar, justamente porque a gente quer dar prazer para o cliente ao longo da experiência. Então, as empresas passaram a investir nessa área de Customer Experience, de experiência do cliente, justamente por isso, para tentar evitar fazer com que toda a experiência, aí vem a palavrinha bonitinha, omnichannel também, né? Que em todos os canais, se você vai numa loja, você vai na internet, você vai no WhatsApp, que você tenha uma experiência fluida e única em cada... Quer dizer, única não, que converse com o todo, né? Sim. Então, justamente por isso. E aí tem vários estudos, e eu deixo uma indicação muito legal aqui, o site da Salesforce. Tem várias pesquisas legais sobre vendas, e um dos números que me chamou muita atenção, eu estava lendo o último relatório deles, o quanto as empresas acham que estão oferecendo uma experiência positiva ao cliente. 80% das empresas acham que estão oferecendo um serviço uau para o cliente. Quando você vai para o cliente, 57% falam que está uau. Que tá bom. Então, assim, né, tem tem um ruído uma aí. Distorção aí. E por isso que as empresas estão investindo cada vez mais. Tem ligação com neurociência. Eu imagino que o custo de aquisição seja maior do que o custo na excelência, né? Sim, então, assim, manter um CS para que ele resolva o problema antes do problema virar um problemão. Quando ele ainda está naquela fase que ele pode ser resolvido, é mais barato, né? Exatamente. Não, se eu trouxer para a nossa área aqui do marketing e principalmente dos clientes que agora estão investindo muito em tráfego, em marketing digital, eu vejo isso, assim, uma preocupação
em sempre manter entrada de lead, funil aberto, sabe? E não estão vendo a outra ponta do funil, que é ele se retroalimentar. Isso que eu ia falar, né? Que o funil ele vira ampulheta, né? Você Exato. não acaba o relacionamento quando você vende, ele está começando. Exatamente. Ele está começando, você tem que retroalimentar. Eu estou trazendo lead. Tá, cara, mas você tá cuidando do cara que você fechou lá embaixo ou não? Você tá deixando ele solto? E do que não fechou. E do que não fechou, né? Exato. Conversas diferentes. Como é que você põe ele numa régua de relacionamento ali e conversa com ele, né? Isso. Então, assim, essa parte de experiência do cliente, ela tá muito em alta hoje, muito por isso, sabe? Por tirar a dor, tirar a fricção do processo. Outra coisa que está em alta, mas aí acho que a gente tem uma concordância do que está em alta e faz sentido e o que está em alta e não faz sentido, mas a gente vê direto nas redes sociais, né, no Instagram principalmente, os gatilhos mentais. Uau, aplique os gatilhos mentais e venda 5 vezes mais, fature 50... nem vou falar. É por aí. Foi um dos motivos, eu sempre falo que eu desestimulei de pegar uma câmera e gravar sobre alguns temas, porque eu tava virando assim, eu tava virando uma pessoa que dificulta. Porque tem tanta gente falando sobre marketing digital de uma forma que é tudo tão fácil, né? Então, eu queria que tu falasse se existem os gatilhos mentais, se eles são essa bala de prata que falta para eu me tornar milionária. Vamos lá. Bom, esse tema, Milena, gatilhos mentais, ele veio de uma forma errada, assim, né? Se pegar lá, quem que trouxe essa parte de gatilhos mentais, mais trabalhou muito isso? O Érico Rocha. Então, a questão da fórmula de vendas dele lá, fantástica, que é o 6 em 7, exatamente. Agora é 7 em 7. Né? Aí vai mudando, vai mudando, 8 em 7, é igual marketing, 4 P's, 8, 12, 15. Eu gosto dos 4. Sou mais old school um pouquinho, mas enfim. O que acontece aí, né? Isso foi trazido mais para o Brasil por ele, né? Foi trazido por ele, mas isso veio lá de trás, a gente pegar na essência, o Cialdini, que é um neurocientista, ele escreveu um livro sobre persuasão, que ele utiliza o termo atalhos mentais, não gatilho mental. Então, assim, não existe uma bala de prata que você fala assim, nossa, eu vou colocar isso aqui no meu processo de vendas, na minha proposta, que vai fechar, vai converter mais. Porém, esses atalhos, vou dar alguns exemplos, que podem ser utilizados em vendas, né? O atalho de escassez. O que é o atalho de escassez? Então, você entra lá no site, você quer comprar lá um iPhone. Legal. Você entrou lá na Amazon, você quer o iPhone 14 da cor preta, do tamanho X, e aí tá lá, restam 3 unidades. Socorro, vou perder. Aí entra o automático e fala, se você já está definido pela compra, o preço está legal, você vai lá e pau, você nem para pensar. Se não tivesse isso lá, muito provavelmente você ia dar mais uma olhada e falar, será que eu vou botar 10 conto mesmo num celular? Então, veja, não tem comprovação científica que o atalho mental ele funciona. Não tem, né? Então, essas balas de pratas não existem. Mas elas podem ajudar. De fato, quando você vê isso, a Amazon utiliza isso. Poxa, Jeff Bezos não é bobo, né? Sim. Ele está utilizando de neurociência para... E outra, né? A compra com um clique. Que ele provocou lá a equipe dele durante tanto tempo. Por quê? Para tirar a dor do cliente. Claro, tem que ser fácil fazer negócio com você. Então, você entra lá hoje. E eu fiz isso várias vezes. Né? Eu adoro livros. Vi que você tem uma biblioteca maravilhosa aqui, por sinal, de livros. Depois eu queria pegar alguns emprestados. Vamos trocar alguns. Mas, então, essa questão da compra com um clique, né? Tirar a dor do cliente, é um exemplo de um atalho mental que pode ser utilizado. O outro é de urgência. Você entra lá, Black Friday. Tem aquela contagem regressiva. Isso gera aquela urgência. Fala, precisamos comprar porque vai acabar, daqui 3 horas acaba. E
esse é um outro atalho A mental. escassez, vagas limitadas. Vagas limitadas, exatamente. Aqueles que vendem na TV, né? Para os 100 primeiros que ligarem, tem um desconto de não sei o quê, grátis. E o cérebro adora a palavra grátis, tá? Aqui é vamos chamar de um atalhozinho, um benefício, assim, que você pode utilizar muito. Se você colocar alguma coisa grátis na tua proposta e tal, o cérebro adora essa palavra, né? Então, o bônus também. O bônus, o grátis, você, a questão de ser bem humanizado, personalizado, né? O cérebro ele tem uma característica de ser egoísta, a gente pensa primeiro na gente. Então, você ser tratado pelo teu nome, tudo isso ajuda num processo de vendas, né? Com certeza. E aí, um negócio que até foge um pouco do tema, mas estava pensando aqui, né, Milena, e para a gente debater, até ouvir um pouco da tua ideia, né? Hoje a gente entra numa loja, por exemplo, vou escolher uma camisa. Aí vem 3 vendedores atrás me cercando, andando atrás de mim. Eu acho isso horrível. Terrível. A tua opinião, eu acredito que seja a mesma. Porque, cara, péssimo. deixa o cara à vontade Com lá, certeza. mas se coloca à disposição, pergunte seu nome, né? Claro. Eu acho que hoje muitas empresas... Você chega, tem 2 vendedores na porta, assim, no shopping. Não, cara, eu não entro. exato. Eu não entro. O braço cruzado também já é uma postura corporal, Fechado. tipo, né, não me faz. E Exato. essa coisa, a gente tem que cuidar muito com o desespero de venda, né? Esse desespero de vender, assim. Que eu acho que é isso, de você entrar na loja e vir 13 em cima de você, meu Deus do céu, tá desesperado, o que tá acontecendo? Já me sinto sufocada, não gosto. E tem outras coisas, tava conversando com uma cliente de material de construção, e daí eu sempre acho assim que tem algumas coisas que funcionam, mas quando elas são usadas demais, elas começam também a banalizar, né? Que a cliente estava falando sobre, sabe, o fecha-meta, fecha-mês. Então, que as pessoas já acostumaram que sempre no dia 25 ou no dia 27 o vendedor vai estar desesperado e é a melhor hora para comprar. Não me lembro qual era o outro exemplo que a gente estava citando, mas faz sentido, sabe, Fábio? Faz muito sentido. Mas uma coisa eu acho que a gente tem que ver assim, né? Sempre adequar essas coisas para o momento, sempre adequar o conhecimento ao momento e ao teu negócio. Perfeito. Né? Perfeito. Tem coisas que vão ser aplicáveis, tem coisas que não vão ser aplicáveis. Aquilo, não tem fórmula mágica, né? Falando de neurociência, ela é muito abrangente. Então, realmente aqui... neurociência, poxa, vem sendo estudada há 50 anos. A gente, em uma horinha aqui, vai pincelar o tema, mas você tá perfeito. Assim, as pessoas começam a pegar algumas coisas e falar, bom... As pessoas querem hacks, as pessoas querem atalhos. Querem os atalhos, querem as coisas fáceis e tal. O Arthur Igreja é um cara que fala de inovação, não sei se tu conhece. Conheço. Ele é sensacional. E ontem ele estava falando num vídeo no Instagram sobre isso, assim, sobre as pessoas não quererem... Na verdade, o vídeo dele é sobre como na internet se vende que não é preciso mais fazer faculdade, nem mestrado, nem doutorado, porque o Bill Gates ficou milionário sem ter faculdade. E daí o Arthur Igreja prova, né, na fala dele, extremamente consistente, mas ele prova através da estatística. Ele pegou todas as startups unicórnio do mundo e viu quantos CEOs tinham faculdade e quantos não tinham. E aí, por estatística, ele prova, assim, que você já tem que ser bom para fazer uma empresa parar de pé. Você tem que ser fora da curva para ser milionária, mais ainda para ser um unicórnio. E que se você não tiver faculdade, né, aí sim você tem que ser quase que o Bill Gates, porque ele conta nos dedos ali quantos desses donos de unicórnios não tem. Aí não é que ele está defendendo a faculdade, entende? Ele está defendendo que as pessoas querem fazer cursinho de 20 horas e ter o mesmo resultado, não entendeu? E ele fala assim... a maioria das pessoas que te falam que você não precisa ter estudo é porque querem te vender um curso. Faz sentido. É bem por aí. Então, bem quem por não aí. segue o Arthur Igreja, eu gosto muito, não o conheço, mas eu sigo ele porque ele fala com coerência, entendeu? Sim. Fala com aplicabilidade e tudo. Mas eu acho que o que faz todo sentido na tua fala, Fábio, para mim...
Foi quando tu falou assim, ó, que os atalhos mentais, tu falou assim, daí tem um apelo de escassez. Uhum. Aí tu falou assim, se o cara estiver pronto para comprar, ele vai comprar o iPhone na hora. Uhum. Esse se o cara estiver pronto para comprar, para mim é a chave da estratégia. Perfeito. O empresário, o empreendedor, o gerente, diretor comercial, entender a jornada de compra do seu cliente, né? Ótimo, E aí, ótimo por ponto. favor, complemente, porque a frase é tua, mas eu vejo assim, muita gente não entendendo que tem o momento da oferta. E tem um momento de só se relacionar, tem um momento de só apresentar a marca, que na loja física é o momento de ir para cima do cliente ou não. Exatamente. Né? Então, isso. O cara enche de gatilho mental, tal, para lead frio. Não né? funciona. O que é o lead frio? Não está no momento de compra. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, claro. Exatamente. Então, você pega, né, você falou desse desespero de vendas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para trabalhar dentro dessa questão de vendas, de neurociência aplicada a vendas, é preciso tomar um cuidado muito grande, assim, porque muitas pessoas estão errando nas suas estratégias, igual você falou, né? Foca lá em gerar lead, mas esquece a parte de baixo do funil e depois o que vem na sequência. Então, como empresário, como vendedor, o que é importante entender? Você tem que entender a necessidade do cliente. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho do modelo até que eu criei. Eu queria. Tem um modelinho bem legal que eu criei dentro dessa questão de neurociência, que é entender a necessidade do teu cliente, em que momento ele está da jornada. É o momento da compra, efetivamente? Não, é o momento que ele está entendendo proposta, é o momento que ele está cotando, que ele está fazendo um bid, que ele está... esse entendimento, essa sensibilidade, o vendedor tem que ter demais. Né? Foi-se o tempo do tirador de pedido. Foi-se o tempo de que você manda uma proposta, liga uma vez e o cara vai fechar. Então, as coisas mudaram. Que era o momento da escassez, né? Sim. Agora a gente tem abundância de oferta, abundância de fornecedor, abundância de opção de escolha. Né? E aí muita gente não tem um CRM, que, para quem não sabe, CRM é uma plataforma que faz essa gestão do teu cliente ao longo da jornada, né? Desde a proposta enviada, o primeiro contato, até o fechamento, ou perder o negócio, por que perdeu. As empresas não têm, né? A grande maioria não tem. A gente falou 99% das empresas brasileiras são pequenas e médias, os caras não usam esse tipo de inteligência para entender que momento que eu vou colocar essas questões. Né? Mas você sabe que acho que projetos como esse, né, do podcast e tal, é levar esse conhecimento, porque eventualmente grande parte da nossa audiência não teria como, por exemplo, te contratar como consultor, né? E ouvindo você, eles já vão despertar para o tema. Depois eles podem ir num artigo de blog, comprar os livros que você está recomendando, né? Então acho que o nosso grande papel aqui é levar mesmo esse despertar, né? E assim, às vezes o cliente não entende por que ele tem um funil que tão pouca gente compra, né? O funil é bem afunilado. É demais. Não é assim, a taxa de conversão. Ele é bem afunilado. E daí tem uma outra coisa, sabe, Fábio? Vou só deixar aqui para te fazer a próxima pergunta, mas acho que as pessoas têm que pesquisar a pirâmide de Chat Holmes. Olha, essa eu não conheço. Pois é, eu conheci, enfim, pesquisando sobre funil e tal. A pirâmide de Chat Holmes é um funil ao contrário. Então, quantas das pessoas nem que estão cotando ou que têm contato com a tua empresa, quantas nem consideram comprar, quantas talvez, quem sabe, comprem, e quantas estão no momento de compra? Eu acho que é 3% só. Eu até tenho no meu conteúdo essa pirâmide, mas então, tipo assim, por que não tá fazendo negócio? Cara, porque ele não tá no momento de comprar. Fica forçando a barra, sendo que 3% tá pronto para comprar. Você tem que ter uma estratégia para acompanhar esse cara, entendeu? Então, eu vendo serviços de marketing ou de comunicação integrada aqui na agência, tem uma empresa que ainda não tem budget, não tem a verba para nos contratar, tem a empresa que está com uma outra agência e está bem atendida, então, se ela precisar, ela vai nos contratar. Tem a outra empresa que nesse momento está com um time interno de marketing, mas também
nem sabe se vai continuar ou não, quer dizer, possibilidade, futuro, não é o momento, né? Exato. Mas eu preciso ficar acompanhando esse lead que em algum momento sinalizou que um dia uma agência pode ser interessante para ele, porque a hora que ele abrir uma concorrência, ele vai lembrar da Projetual. Perfeito, isso mesmo. Né? Isso então, mesmo. mas voltando, tá? Eu quero te fazer 2 perguntas antes de fechar. Já tô tomando bastante teu tempo. Não, imagina, eu que me estendo demais aqui, eu me empolgo com o tema, se deixar vai dar 3 horas. O pessoal da produção aí vai cobrar mais caro depois. Parte 1 e parte 2, vamos fazer. Fábio Calil, parte 1. Pode ser. Eu queria saber do modelo Harvard de negociação. Então, primeiro explica, porque talvez as pessoas não conheçam, e saber se tem relação com neurociência ou se é outra coisa que não tem. Tá bom. Bom, o modelo Harvard de negociação ele foi muito trabalhado naquele livro Como Chegar ao Sim. Eu não lembro o nome dos autores agora. Esse eu não conheço. Como Chegar ao Sim. E ele fala muito são 2 autores, que me fugiu o nome, eles falam da metodologia de Harvard. Então, a metodologia de Harvard, ela... eu não vou passar passo a passo aqui, mas em linhas gerais, ela fala muito... O primeiro ponto fala da questão do relacionamento emocional com o cliente. Então, olha só. A gente falou muito da questão emocional do ser humano, que a gente não é tão racional quanto a gente pensa. Então, primeiro ponto aqui já tem uma relação com neurociência. Né? Então, poxa, o modelo Harvard começa com neurociência. Depois fala muito da questão de saber ouvir o seu cliente. Fala de saber, de entender as necessidades. Aí ele usa um termo que é errado, né? Tornar o seu oponente aliado. Na verdade, a pessoa que você está negociando não é oponente. É uma tradução infeliz, né? Mas antes se considerava assim. Muito que a negociação era uma pancadaria. Uma batalha entre 2 partes, cada uma brigando pelo seu interesse. Hoje a gente quer que todos ganhem, né? Ou pelo menos é o que se fala. É isso. Mas então, assim, é um modelo que mas fala fora muito... o termo oponente, tem coerência Tem coerência. Então, assim, fala de trazer o aliado, que é você criar o rapport, que é você criar esse vínculo emocional com a pessoa. Claro, nem sempre vai funcionar. Tem pessoas que são mais fechadas, tudo depende, igual você falou, do momento que a pessoa está. Mas, de fato, quando a gente olha para o modelo Harvard, aí eu vou pegar uma colinha minha que eu tenho aqui, que a gente não lembra de tudo, né? Tu já lembra de bastante coisa. Mas, ó, eu vou passar o passo a passo bem rapidinho. Então, ponto 1 aqui do modelo Harvard. Entenda as emoções da outra parte. Total. Neurociência. 2. Tente entender o seu oponente, que é o que a gente está falando agora. Empatia, talvez. Empatia, exatamente. Criação do rapport. Transformar o oponente em aliado, que é o que a gente acabou de falar. Basear seus acordos em exemplos anteriores e padrões bem estabelecidos. Isso é muito legal. Por quê? Tem aquela questão de depoimentos, às vezes, que tem no site, prova social. A prova social ajuda muito a vender, porque existe um negócio chamado efeito manada também. Né? Poxa, as pessoas estão indo muito aqui nessa agência. Faz sentido. Olha pra cima, todo mundo olha pra cima. Mas teve, exato, os caras fizeram um teste lá em Manhattan, fizeram uma pesquisa, uma pessoa começou a olhar pra cima. De repente chegou outra, começou a olhar para cima. Quando viu, tinha 40, 50 pessoas olhando para cima. Mas para ver o quê? Procurando o quê? Meu Deus do céu, é o tal do efeito manada. Sabe o todo mundo quer o que todo mundo quer? Eu tinha um redator que falava isso aqui na agência. Eu acho sensacional. É verdade. Ninguém quer o que ninguém quer. Passa na frente de um restaurante que está sempre vazio. Ele vive vazio porque ninguém quer entrar no restaurante vazio. Fila de balada, né? A balada vazia lá dentro, daquela fila gigante lá fora. Tá bombando se e o tal. outro tá lá. Eu acho, tem uma frase também, eu não me lembro de quem é, mas é da neurociência, que fala assim, as pessoas, ou o ser humano, se baseia na opinião de outras pessoas para formar a sua. Perfeito. Isso é quando eu estava estudando marketing de influência. Por que os influencers, eles têm essa capacidade de fazer você comprar?
né? Ou de você querer o que ele quer, ou de seguir o lifestyle dele, né? Porque as pessoas vão se basear na opinião dessas outras pessoas para formar a sua, Sim, né? Mas eu sim, te cortei exato. totalmente. Não, mas o dessas. bate-papo É é bate-papo. assim, exatamente. Acho que a gente não pode seguir um protocolo assim, fica E esquisito. qual é o Tá próximo? certo. O próximo aqui é escutar atentamente e reformular as frases da outra pessoa. Então, a escuta ativa é extremamente importante no processo de negociação. Então, uma boca, dois ouvidos, né? Eu preciso mais, Escute, viu? mas pelo amor de Deus. Que isso, Milena? Mas no processo de vendas, o Claro, vendedor claro. tem que tomar muito cuidado, tem que Com ouvir o cliente. certeza. Às vezes o cliente vai reclamar, você tem que ouvir e Claro. você tem que trazer a solução para ele. Então, Aliás, às vezes o que ele quer só é ser ouvido, né? exatamente. Cara, escuta a minha reclamação, escuta o que É. aconteceu e não é que você tenha que fazer alguma coisa, mas você escutar. E aí tem até uma outra estatística que fala assim, que quando você corrige rápido um problema, uma dor que o cliente teve, 95% voltam a fazer negócio com você. Então, Isso, sensacional. uma dica importante aqui é, se você cometer algum erro no teu processo de vendas, no teu produto, depois corrija rápido. Corrija Exato. rápido. Acho que as pessoas sabem que as empresas não são perfeitas, né? Mas empresas que reconhecem e que corrigem têm muito valor, né? Exatamente. E o último passo do modelo Harvard fala de ter um plano B. Então, cruzando isso com a neurociência, vamos lá. Quando a gente fala de entender as emoções, acho que já ficou muito claro. A gente é muito mais irracional do que racional. Tentar entender o seu oponente é o que você... aquilo que eu falei, cada cérebro tem a sua realidade, então tentar conhecer um pouco a pessoa, com quem que você vai negociar, com quem que você vai sentar. É realmente o tomador de decisão, média liderança, ou é o comprador mais júnior? Tem que entender com quem você está falando. E não é desmerecer ninguém, é adequar a linguagem. Né? Exatamente. Então, esse ponto é importante, a gente falou da criação do rapport, prova social, né, também, a questão da audição e ter um plano B vem um pouquinho assim dessa questão de sobrevivência também, que a gente tem esse instinto de sobrevivência. Total. Né? Você não pode entrar com uma carta só. Você tem que ter uma cartinha na manga quando você está negociando. No varejo, você tem uma margem para dar, você tem um combo, você tem um leve 3, pague 2, você tem um desconto acima de 5 peças. Cartão fidelidade, um cashback, e por aí vai, né, Milena? Tem várias coisas por aí. Mas sim, resumindo, quando se olha a metodologia de Harvard, que eu indico esse livro Como Chegar ao Sim, tem muita relação com a neurociência, se a gente for olhar o passo a passo. Bacana. Que aí a gente já vai separando joio de trigo, o que vale a pena estudar e o que não vale a pena, exato, né? Tem umas metodologias Cara, eu ficaria até amanhã aqui conversando contigo, mas para fechar, vamos lá. Eu só queria que tu pudesse apresentar o teu modelo. Você é criador do modelo Neurocriar, né? Não, Neurociar, que é neurociência com negociar, né? Isso. Então, Neurociar. Tu pode explicar um pouquinho o que é essa metodologia e a aplicabilidade e tal, e aí a gente... Perfeito. Aí a gente fecha. Sim, Legal, bacana. Bom, Milena, com base nesses estudos que eu tive, toda essa vivência de mundo corporativo, experiência e tal, eu pensei, eu estava numa viagem, estava dirigindo, minha esposa do lado, e eu estava pensando né, eu tenho um treinamento específico de neurociência aplicada a vendas e tal, que até o modelo Neurociar, eu criei ali as palavrinhas, depois até o meu sócio lá me ajudou a desenvolver mais, a gente já falou um pouquinho dele. E aí eu fui falando para minha esposa, vai anotando algumas palavras aí. Eu pensei no Neurociar, que é um acrônimo, né? Ela é co-criadora, hein? Ela é co-criadora. Ela é testemunha, ela estava anotando ali do lado enquanto dirigia, estava voltando de São Paulo. E aí eu falei para ela, vai anotando algumas palavrinhas aí. Eu pensei em neurociar e tal. E aí o N do quê? N de necessidade. Então, numa negociação, tudo começa por entender a necessidade do teu cliente. Entender se ele está no momento de compra dele ou não está. Entender o que ele quer, para que você... Faça perguntas para o teu cliente, deixa ele colocar para fora, aí você vai começando a entender
o que se encaixa para ele. Não tente chegar com uma fórmula pronta. Total. Não tente. Sabe aquela proposta que às vezes até chega para a gente assim, que vem com o nome de outro cliente? O cara, poxa, não teve a capacidade de entender um pouquinho mais sobre mim. Você olha aquilo, eu já descarto. Eu falo, pô, o cara não teve nem... que no início da minha carreira profissional, que eu trabalhava numa indústria, essa indústria, trabalhei 4 anos lá, e essa indústria na área de design, e essa indústria contratou uma consultoria e para desenvolvimento de produto, inovação e tal. E quando a gente foi ler, no plano de trabalho resultante da consultoria tinha o nome de outra empresa. Pois é. Aí é difícil, né? Estraga tudo. Sim, então, total. O dono da empresa queria o dinheiro de volta. Óbvio. Acho que assim, isso ofende a pessoa. Ofende a inteligência da pessoa. Total. Então, assim, tudo nesse modelo que eu criei ali do Neurociar, começa por entender a necessidade do cliente. Esse é o primeiro ponto. Entenda o que ele quer. Não adianta você forçar a barra. Né? O segundo, a palavrinha ali, letrinha é o E. É um acróstico. É o acróstico, exatamente. Então, é o E de emoção. Então, criar um vínculo emocional com quem você está negociando, tentar ali reduzir a fricção do processo de vendas, tornar isso fácil. Claro que muitas vezes tem pessoas que são mais fechadas, você não vai conseguir criar um vínculo emocional, mas conexão tem que ter, alguma Fábio. Conexão tem que ter. Você Perfeito. acha que alguém aqui, por exemplo, que assista o nosso podcast, que não fui com a cara da Milena, o cara nem sabe explicar por quê. Ele não vai querer me contratar e tá tudo bem. Sim. Mas, eventualmente, quem fizer um contato já sabe como eu me expresso, sabe aí, linhas gerais, minha linha de pensamento profissional, então tem uma conexão. É isso. Por mais que o cara seja fechado, a hora que ele for negociar comigo, é um cara mais pragmático e tal, mas alguma conexão houve, né? Nem que seja de confiança. É isso mesmo. Que acho Perfeito. que é a mais importante. É isso. Então, o segundo ali, a letrinha O E de emoção. Aí vem o U do quê? De urgência, de criar esse caráter de urgência. Então, eu peguei um atalho mental que eu acho que é um dos mais poderosos que existem, né? Como eu falei, não tem comprovação científica que funciona, né? Eu não estou aqui para dar uma fórmula de bolo que vai funcionar no teu negócio. Mas é legal você colocar um certo caráter de urgência numa proposta. Encurtar a jornada também. Encurta a jornada, né? Pega esse atalho que a gente falou, tanto de atalho, e aí entra lá as heurísticas, os viés cognitivos e tal, mas a ideia justamente é de criar um pouquinho de urgência no processo. Para acelerar. Exatamente. Aí a gente vem com vem o O. Vem o... Não pula o R. Pulei o R? Pulou o R. Nós estamos no O. Pulei um. Vamos lá, vamos com calma. O R é de rapport, de você realmente, como a gente viu aqui na metodologia de Harvard, né? Então, eu fui pegando um pouquinho de cada lado e encaixando para criar isso. Então, que é você realmente criar essa conexão com a pessoa, de ouvir muito mais, né? De entender a dor dela, deixa ela desabafar. Tem muito disso no processo de vendas, claro, depende se é uma venda com ciclo mais longo, mais curto e tal, tudo vai variar de negócio para negócio, mas vem essa letrinha aí para colaborar. E aí, agora eu vou pro O, vamos lá. O O de opções, que foi o que a gente falou lá atrás, né? Então, dê opções para o teu cliente, dê 3 opções. Aquilo que a gente falou também, o cérebro é muito ruim em avaliar um preço isolado. Então, de repente, você colocar na tua proposta 3 condições, até direcionando para aquela que você gostaria que ele fechasse, né? Usando de ancoragem de preço, tudo mais, isso pode ajudar demais no processo da negociação. Então, veio essa outra letrinha para ajudar a dar opções, mas aqui cuidado para não dar muitas opções, que a gente falou. Nem de menos, né? Tem que ser também não numa adianta medida boa. Se você só tiver o Ford T na cor preta, não funciona não dá mais certo, exatamente. Então certo. a gente tem que dar algumas opções para o cliente, não adianta. Depois vem o C. Vem o C, você está me ajudando, porque mas eu tenho a palavra escrita aqui na minha frente, né? Tô roubando. Boa. O C é do quê? De
colaboração. Acho que o processo de negociação, o processo de vendas, o processo transacional, ele tem que ser colaborativo, né? Tem que haver uma colaboração entre as pessoas. Não pode ser aquilo que a gente falou lá do ganha-perde. Se não houver esse intuito colaborativo, vem a dor. Eu sinto muito isso na prestação de serviço, sabe, Fábio? Ai, desabafar. Vai lá. Mas assim, você ser um bom profissional, você ter uma estrutura e você ter bom time, custa. E na prestação de serviço, muitas vezes, o empresário que é dono de empresa de prestação de serviço está comigo nessa aqui, que é o seguinte, há um imaginário coletivo de que a gente inventa preço. E aí surgem as propostas mais, Aqui a produtora de vídeo sabe disso também. Todo mundo quer fazer podcast, não quer pagar uma produtora. Vamos pagar a produtora que vale a pena. Os meninos aqui têm equipamento, têm formação. É isso, é o meu time também, eu também. Você quer fazer um bom curso de neuromarketing? Quanto que custa? Entendeu? Então, na prestação de serviço, a gente tem muito isso. Essa necessidade do cliente entender que ter uma boa assessoria requer a formação dos profissionais, o tempo, né? A gente do marketing, poxa, a gente se alimenta tanto de ideias, de ter que ir em eventos, ter que ir em viagens, por exemplo, eu trabalho o tempo todo, de uma forma muito mais gostosa, claro, mas o que eu digo do trabalho? Eu estou coletando referências, eu estou vendo o que acontece em outras culturas, né? Então, a colaboração é meio que ter que dizer para o cliente, muitas vezes, você quer ganhar, mas eu também tenho que ganhar. Exatamente. Né? E o cliente ter a cultura, a consciência, o nível de educação suficiente para que ele entenda que não, realmente eu tenho que pagar um preço justo. Isso. Não é a questão do também overprice ou de agora eu sou estrelinha, eu vou... Não, é o justo, né? Então a colaboração é sempre em duas partes. E assim, se eu tô fazendo meu cliente ganhar dinheiro, também não querer ganhar em cima disso. É que bom, ele me paga para isso, para eu fazer ele ganhar gerar dinheiro. Resultados para ele, né? Então também da parte do prestador de serviço não querer crescer o olho e tal, mas adorei o C de colaboração, de colaborar. Isso. E aí vem o I. O I. O I do irracional. Né? A gente falou bastante também. Então, essa parte de como a gente toma decisões muito instintivas, às vezes, essa parte irracional lá do livro do Dan Ariely que ele traz, você trabalhar no teu processo de negociação, no teu processo de venda, elementos que forcem um pouco a tomada de decisão para esse atalho, para facilitar. Não é para forçar um negócio ruim para o cliente, é para tirar a dor, é para acelerar, é para que ele tome uma decisão mais ali com o sistema 1 dele, que é o sistema automático. Né? A coisa tem que ser rápida, a coisa tem que ser sem dor. Senão, não adianta. Hoje, você sabe como é que está. Quantas agências tem em Curitiba, menina? Ai, nem sei. Não sei também, mas são muitas. Assim, não, você tá demais. Então, assim, se você não tem um diferencial, se você não tem alguma coisa para acelerar, cara, o jogo é muito duro hoje lá fora. Não dá para dormir no ponto, né? Não dá. O dinheiro está na mesa, então... aquele livro do Oceano Azul, né, que fala de capturar oportunidades onde ninguém está enxergando e tal, enfim, isso é... Eu aprendi com uma cliente, deixa eu contar bem rapidinho, senão não cala a boca. Eu aprendi com uma cliente, mas há anos atrás, assim, que eu fui perguntar para ela, acho que faz uns 10 anos, eu fui perguntar para ela quem eram os concorrentes. Por acaso era loja também. E ela falou assim para mim, para mim, meu concorrente é qualquer pessoa, ou qualquer loja, no caso, de qualquer setor, né, que possa levar o dinheiro da minha cliente. Eu adorei, porque ela falou assim, porque ela vendia roupa, só que ela fabricava, era marca própria. E aí ela disse assim, não importa que seja só uma loja de roupas como a minha, se for uma loja de bolsa que a minha cliente, que era mais classe média alta, assim, que a minha cliente vai fazer o uso do limite do cartão dela lá, então para mim é concorrente. Né? E é isso, ela dormir no ponto, a mulher, ao invés de comprar esse mês a calça, ela vai comprar a bolsa. É isso, né? Exatamente. E aí a gente chega no A, que é o acordo.
né, lá no final da negociação, você tem que chegar num acordo, né? Um acordo que seja vantajoso para ambas as partes que a gente estava falando. Então, a colaboração vai gerar esse acordo. E aí eu já vou pular, já vou direto lá para a última letrinha. O R. O R, que é o quê? Toda negociação tem que gerar R do quê? De resultado. Perfeito. Resultado para as duas partes envolvidas. Ou se tiver mais partes envolvidas, Claro. um processo de vendas mais complexo, né? Às vezes envolve mais empresas, modelo B2B e tal, mas tem que ter resultado e você tem que fazer depois um acompanhamento do teu cliente. E aí? O produto que você comprou, o serviço que você adquiriu, você está tendo a performance que você esperava? Você está gostando? O que a gente pode melhorar? Medir teu NPS. Né? Hoje, o NPS para as startups que estão aí, os investidores lá da Faria Lima, a primeira coisa que os caras querem saber é o NPS da tua empresa. Senão, você não vai nem para o slide 2 da tua apresentação. Como é que está isso? Então, aqui a gente fala da experiência do cliente, que a gente já comentou e tal, mas mensurar os resultados depois, ajudar o teu cliente a calcular o ROI dele, que é o retorno sobre o investimento, né? Tudo isso faz parte e você tem que fechar tendo resultado, senão não adianta. Então, o Neurociar é um pouquinho disso, é esse acróstico que surgiu numa viagem, as palavrinhas, e depois eu fui trabalhando um pouco em cima para poder fazer esse link da neurociência com o campo de vendas. Muito legal, Fábio. Olha, eu queria muito agradecer. Foi um papo que, assim, não vi a hora passar. Acho que as pessoas que estão escutando também. E, poxa, foi super rico, aprendi demais. Tu tem mais algum livro para indicar? Ou acho que tu acha que falou todos? Pois eu passei por vários aqui, mas eu vou deixar uma daí, assim, é só para aqueles que realmente querem mergulhar no tema, porque... O livro ele tem só 860 páginas. Não, Jesus é um amado, livrinho é a pós-graduação. É uma pós-graduação. Não, mas ele é fantástico. Ele aborda, assim, se pegar dos outros livros, de repente tem uma coletânea de todos esses livros dentro desse. Que chama-se Comporte-se, do Robert Sapolsky. Nossa, não conheço. É uma bíblia, eu estou na página 150, tem muita coisa para ler ainda, mas assim... Foram 150 páginas de mestrado. Realmente um livro muito bom, muito legal. Vale uma biblioteca. Esse vale. Ele é mais carinho pela grossura dele e tal, mas acho que vários outros que eu falei, mas esse é muito bacana também. Então, assim, para fechar, fora o agradecimento que eu já fiz, deixa aí tua rede social, que ponto de contato você gostaria também dar adiante, né? Claro, sem dúvida. E para as pessoas poderem te achar depois. Não, legal. Muito no meu LinkedIn, então, Fábio Calil, tô lá no LinkedIn, é minha rede profissional. E também tem o meu Instagram, que é Fábio Calil Consultor. Então, também K-A-L-I-L, isso, só, Fábio Calil Consultor. Então, pode me achar lá via Insta também. E falando da Adiante a gente tem o nosso contato, que é o comercial@adiante.com.br, e o nosso site está em construção, a empresa é nova, mas a gente tem uma landing page lá que é... Eles estão precisando de uma agência? Olha, a gente pode conversar depois. A gente vai precisar trocar uma ideia depois, mas ainda não. Mas a gente está só com uma landing page lá, então... Até agradecê-los por terem cedido você, profissional, aqui para esse bate-papo, mas acho que foi super engrandecedor. Não, legal, foi muito bacana. Isso é só um detalhe aqui que eu esqueci de falar. É Adiante com 2 Ds, tá? Legal. 2 Ds de dado. Adiante com 2 Ds. Que eu tinha esquecido de mencionar esse detalhe. Mas o bate-papo foi super legal também. Gostei. Obrigado de novo pela oportunidade. Obrigada a você. E espero que as pessoas que assistam, que escutem nosso podcast, que curtam, que possam tirar algum aprendizado. É aquilo que eu falo, se você for aprendendo 1% dos conteúdos que você vai vendo, se absorver 1% que a gente falou aqui, já vai ter valido a pena. Já vai ter evoluído um bocadinho hoje. Exatamente. Então, obrigada. Obrigada a você, Milena. Gente, obrigada por nos assistir. Não esquece de se inscrever no canal youtube.com/Projetual Comunicação e até a semana que vem.